Nós estamos aqui no Rio Novo, em Orleans, na Organização Batista, a primeira organização batista aqui no sul do Brasil. Toda a história começa aqui. Em 1890, os primeiros letos que vieram da Europa se estabeleceram aqui nessa região e aqui nessa região eles trouxeram a sua fé e construíram, não esse templo. Esse templo é de 1940, da década de 40 mais ou menos, mas eles construíram um outro templo, de madeira, simples, mas que abrigava uma comunidade cheia de fé, de esperança. Aqui começa a nossa história, a história dos batistas do sul do Brasil. Aqui nesse lugar, onde foram construídos o primeiro templo e o segundo templo, onde nós estamos abrigados agora, muitas histórias de famílias, de crianças, de casamentos se desenrolaram. Para que a gente possa conhecer um pouco melhor sobre tudo isso, é importante lembrar que aquilo que os trouxe aqui foi, além de o desejo de empreenderem numa nova terra, de construírem uma história, foi também, principalmente, trazer consigo os seus costumes, a sua cultura e a sua crença. A crença num Deus vivo, num Deus poderoso e, acima de tudo isso, eles vieram com muita expectativa de viver algo que Deus tinha preparado para eles há muito tempo. Eles começaram a construir as suas histórias, estabeleceram aqui em meio a muitas dificuldades, muitos problemas. Há 100 anos atrás, tudo isso era uma área inóspita, muito hostil, de fato, à colonização. Mas eles conseguiram, com muito trabalho, com muita dificuldade, com muita fé. Aqui é um embrião, aqui é uma semente lançada e que essa semente acaba reproduzindo em muitos outros frutos, não apenas em Criciúma, mas em outros lugares do sul do Brasil. Mas essa história que vai ser contada é uma história de dificuldades, uma história de família, uma história de pessoas. Eles vieram para cá e aquilo que hoje está pintado em uma das paredes aqui do templo, falando sobre a pregação, o Cristo crucificado, é aquilo que os movia. O desejo deles de virem para uma nova terra, debaixo de uma direção de Deus, era estabelecer, sim, um tempo novo na vida deles, com as suas famílias, mas entendendo um propósito de Deus. Atravessaram todo o Atlântico, chegaram até aqui e começaram a colonizar essa terra. Em 1890, os primeiros colonizadores letos chegaram a Orleans do Sul e em 1892, logo depois, 2 anos apenas, eles começaram a estruturar aquilo que seria a Igreja Batista de Orleans e que depois geraria a primeira Igreja Batista de Criciúma. São histórias de famílias, de nomes, de descendências que construíram algo que ficou para a eternidade. Essa história foi construída para que nós pudéssemos hoje também usufruir desse tempo, os utensílios, aquilo que eles vivenciaram, as dificuldades, o tipo de alimentação, a cultura deles num país completamente diferente, de mais de 100 anos atrás, fez com que essas famílias e os seus descendentes hoje pudessem se orgulhar. Aqui dentro desse templo, histórias foram contadas de casamentos, de batismos. E essas histórias da vida é uma história que conecta você e a mim a esses que chegaram aqui em primeiro lugar. Hoje talvez a organização dos nossos cultos seja muito, mas muito diferente do que era há 100 anos atrás. Mas eles começavam assim. Havia um desejo no coração, havia sim aqueles que ministravam o louvor, havia uma banda que ministrava a adoração, mas era muito diferente daquilo que nós temos hoje nas nossas igrejas. Mas eles tinham as crianças, eles tinham os jovens, eles tinham os adultos e os velhos. As gerações estavam conectadas. E aqui, durante muitos anos, com toda a dificuldade de empreender, de construir esse templo, eles também tiveram também junto às suas famílias, porque todos eles vieram para cá, a maioria deles, para estabelecerem também aqui uma base agrícola. E aqui eles fizeram a história deles também construindo em cima de plantações, em cultivo de muitas sementes e tudo isso com muita dificuldade. Para você ter uma ideia, apenas do centro de Orleans até aqui, aquilo que nós fazemos hoje, talvez em 10 minutos de carro, eles levavam horas e horas montados em cavalos, em jumentos, trazendo e transportando a vida deles, a família deles. Mas havia, de novo, a fé e o desejo do coração deles de começarem uma nova história. E é importante lembrar que, quando eles chegaram aqui, não foi algo que foi construído de uma maneira simples, fácil, mas eles trabalharam em unidade. Essa história que talvez a gente leia hoje, e você que esteja conosco acompanhando aqui esse vídeo, possa pensar que tenha passado muito rápido, mas não.
ela foi uma história construída com dificuldades. E tudo aquilo que eles começaram a construir aqui acabou legando a nós, a Criciúma, outras cidades circunvizinhas, também o desejo de vivermos essa mesma fé. Essa fé que os trouxe até aqui, a fé que fez com que eles construíssem aqui ao redor do templo da Igreja Batista no Rio Novo, também uma história de vida, uma história de uma cultura nova dentro de um país diferente. Aqui, nesse lugar, nós temos um dos cemitérios, talvez o primeiro cemitério dos colonizadores letos. Ele está próximo daquela primeira construção da igreja, talvez aí 200 metros, 300 metros, a subida do morro aqui. Então aqui nós temos vários túmulos que falam da história de muitas famílias que viveram aqui, construíram uma história e que também aqui foram sepultados. E os pregadores? Como que era a vida dos pregadores? Hoje nós temos uma visão talvez muito diferente daquilo que há 100, 110, 120 anos atrás os pregadores, os pastores, homens e mulheres de Deus vinham até esse lugar pregando a palavra. Aqui no templo, o verso de 1 Coríntios 1, 23 fala do tipo de pregação que aqueles que vieram de uma terra tão longínqua estabeleceram. Nós pregamos a Cristo crucificado. Essa era a mensagem de um Senhor Jesus que havia morrido para nos trazer vida e que havia ressuscitado. O Cristo crucificado fala da esperança, o Cristo crucificado fala da nova vida, o Cristo crucificado fala de que é possível sim acreditar que os nossos dias podem ser melhores. Essa mensagem de esperança ecoa por toda a eternidade, chegou até aqui em 1890, está até nós no ano de 2017, e Deus nos leva a continuar pregando essa mesma mensagem de um Cristo crucificado. Que eu e você possamos entender que o que move a nossa vida não são os valores do mundo, não são o dinheiro, nem a fama, nem a glória que esse mundo pode trazer, mas sim a esperança de que um dia nós estaremos juntos como família do Senhor, vivendo a plenitude da presença de Deus, porque nós conhecemos a Cristo crucificado que nos trouxe vida e vida eterna. Nós estamos aqui na Mãe Luzia e aqui na Mãe Luzia, nesse lugar, nós estabelecemos um primeiro ponto de colonização. Em 1893, quando aqueles primeiros letões que se estabeleceram lá no Rio Novo, eles vieram para Criciúma e também buscando outras oportunidades de agricultura e de trabalho, se estabeleceram aqui na Mãe Luzia. Em 1893 começaram a se organizar, eram conhecidos aqui como os russos, porque havia muita similaridade em relação àquilo que os letões, por estarem na Europa e por estarem muito próximo da Rússia, eram conhecidos. E aqui próximo, aqui onde a gente vai passar depois, era o cemitério deles, o cemitério dos russos. Então, esse bairro, aqui nesse lugar, há mais de 100 anos atrás, aqueles que vieram do Rio Novo vieram para Criciúma e aqui em Criciúma estabeleceram uma base. E aqui eles semearam a palavra de Deus, aqui eles começaram a cultivar os princípios do reino e também as famílias foram sendo criadas, as gerações foram sendo estabelecidas aqui nesse lugar. E em 1980 eles fizeram parte, daí sim, da primeira Igreja Batista de Criciúma, deixando de ser uma igreja, passando a ser congregação da PIB de Criciúma. Nós estamos aqui no cemitério, aqui no bairro Jardim Florença, Nova Veneza, 2017. Aqui esse pequeno cemitério era conhecido na região como cemitério dos crentes. Por quê? Aqueles primeiros que vieram do Rio Novo para cá em 1893 e fizeram uma base evangelística de colonização aqui na Mãe Luzia, quando morriam eram enterrados aqui. E aqui a gente tem um resgate da história, uma parte da história mais uma vez que passa por nós, assim, atravessa a nossa vida e nós vemos muitas famílias aqui. Os sobrenomes são muito conhecidos e revelam que eles ficaram aqui, eles viveram aqui, foram enterrados aqui e construíram uma parte da sua história. Povos de outras terras. E aí E lá do Rio Novo nós vamos para cá, para Major Acácio Moreira,
aqui no centro de Criciúma e construímos aqui a primeira Igreja Batista de Criciúma. Desde 1943, esse lugar foi marcado como uma semente de avivamento. Aqui, durante muitos e muitos anos, décadas, muitas pessoas, famílias vieram aqui nesse lugar, que hoje são prédios, construções que abrigam outras tantas famílias. Mas aqui, por exemplo, eu cheguei no dia 6 de outubro de 97, eu me lembro, uma quinta-feira chuvosa, entrei por aqui, o pastor Castilho dedilhava o violão, num culto de quinta-feira, quando eu me converti, vim pela primeira vez e permaneço até hoje. Quantas pessoas, você que está aqui hoje, que faz parte dessa história, e outros tantos que passaram por aqui estão nas nações da terra. Nós começamos a entender que o reino de Deus é muito mais do que uma placa dentro de quatro paredes. Nós começamos a ver que a história da igreja ela se constrói, ela se desenvolve junto às pessoas, nas comunidades, na escola. E nós fizemos isso aqui durante muitos e muitos anos. Até que em 2002, final de 2002, início de 2003, nós começamos um projeto, numa visão mais audaciosa, de subir o Morro Sequinel. E todas as segundas-feiras, às 10h30 da noite, nós nos reunimos aqui, nesse lugar, e subíamos todos juntos, famílias, crianças, jovens e velhos, ao lugar mais alto da cidade para profetizar por um avivamento. Esse foi um tempo de despertar da igreja, foi um tempo lindo, onde nós começamos a descobrir coisas novas. O Senhor nos trouxe uma visão de reino tão poderosa que nos move até hoje, com essa visão de conquistar cidades, de abençoar as pessoas. E muitas pessoas que hoje já passaram, já foram recolhidas pelo Senhor, mas que estão em outros lugares, em outras igrejas, até em outras nações, também receberam aqui dessa mesma fonte, de uma palavra de vida e de avivamento. Esse lugar aqui, apesar de hoje não existir mais o nosso templo, o templo da igreja, mas nós, como templo do Senhor, levamos essa semente de avivamento para as nações da terra. É por isso que eu me alegro ao estar aqui, é por isso que é tão importante você conhecer a história dessa igreja. Uma igreja que crê no Evangelho do Senhor Jesus, que crê que nós podemos sim ser impacto, influência e inspirar uma sociedade para viver ao lado do Senhor Jesus. Nós começamos a vivenciar uma nova história. Desde 2002 ainda, debaixo da direção dos nossos amados pastores, pastor Castilho e pastor Eliane, nós começamos a subir a esse lugar. Aqui nós estamos no lugar mais alto da cidade de Criciúma, no Morro Sequinel. E aqui no Morro Sequinel, nós orávamos, nós intercedíamos e fizemos isso durante 2 anos, todas as segundas-feiras. E durante todas essas segundas-feiras nós começamos a amar mais a cidade, nós começamos a nos importar pela cidade. E a partir daí, Deus começou a dar a cada um de nós também, como igreja, como corpo, a visão de estabelecermos aqui a sede da primeira Igreja Batista de Criciúma. Na tenda da família, nós liberamos uma palavra para a cidade, uma palavra de cuidado das pessoas. O nosso desejo, a nossa intenção a virmos para cá, era de que daqui, desse lugar, nós pudéssemos ter uma visão mais ampla daquilo que o Senhor Jesus nos chamou a fazer, de alcançar as cidades, levar o Evangelho a todas as pessoas. E nós começamos as nossas atividades aqui. No início, nós orávamos aqui sem nenhuma cobertura. Vínhamos para cá todas as segundas-feiras e orávamos assim, ao vento. Nós enfrentamos chuva, frio e aí nós subíamos com toda a igreja. Crianças, jovens, pessoas mais idosas vinham lá de baixo da nossa antiga sede, na Major Acácio Moreira, até aqui no Morro Sequinel, perfazendo aí um total de quase 1 hora de caminhada, 50 minutos, 1 hora de caminhada. Todas as segundas-feiras, o que movia o nosso coração era a esperança de que Deus havia nos dado um terreno no alto da cidade e que esse terreno seria a sede da primeira Igreja Batista de Criciúma. Até que no dia 7 de setembro de 2011, nós estabelecemos aqui, numa grande celebração, nós colocamos diante do Senhor, nós consagramos o templo da primeira Igreja Batista de Criciúma no alto do Morro Sequinel. A partir daí, muitas coisas foram acontecendo. Nossos pastores, Castilho e Eliane, já haviam ido para Blumenau no chamado de Deus. Pastor Claudio Omar e pastora Rosilene assumiram à frente do rebanho e conduziram a igreja durante muitos anos. Hoje, eu, pastor Everson, minha esposa, pastora Adriana, estamos, por graça e misericórdia do Senhor, à frente do ministério, junto com toda a igreja, os pastores, uma liderança apaixonada, crianças e jovens que amam esse lugar. E aqui nós começamos a ter uma ideia muito mais clara, uma visão clara sobre a cidade, sobre aquilo que Deus havia nos trazido para cá. Qual o objetivo da igreja? Por que a igreja deve se mover? Quais são os anseios do coração de Deus e que Ele mesmo coloca no nosso coração como igreja? E aqui nós estamos. Hoje, a primeira Igreja Batista de Criciúma, a tenda da família, é um lugar para receber as nações da terra, no alto da cidade de Criciúma, para poder abençoar as gerações da terra.
chegamos na igreja em 1993. Em 1995, nós fomos convidados para participar do curso Casados para Sempre. E vimos que era um ministério que poderia abençoar outros casais. Nós vimos que nós poderíamos também implantar na igreja. E aí foi que nós passamos isso para a liderança e começamos a trabalhar com os casais. Foram inúmeras as turmas que foram formadas e aí automaticamente nós vimos as famílias crescendo. Alguns casais decidiram casar e isso para nós e para esses casais foram momentos muito especiais. Casar é dizer às pessoas que você tomou uma iniciativa, que você decidiu abraçar um legado que Deus está confiando a você. Nós nos sentimos com o nosso coração uma enorme gratidão a Deus por termos sido instrumentos para abençoar a vida desses casais. O desejo delas é se casarem. Nós vemos que não tem preço que pague. Eu cheguei aqui para a igreja em Criciúma em 1993. Como igreja batista, sempre tivemos um sonho de trabalhar com educação, de ter uma escola. E, historicamente também os batistas sempre atuaram na educação. E na ocasião havia vários irmãos, o pastor Cacílio e o pastor Eliane, mas também tinha o irmão Alex, que era alguém que sempre falava, nós tínhamos que ter uma escola. O sonho sempre foi ser mais do que um grupo religioso, assim, né? Mas influenciar na maneira das crianças pensarem, né? De preparar as crianças para o futuro, uma geração com princípios, né? Então, desde lá, daquela época, nós conversávamos entre nós da importância de ter uma escola. E aquilo foi crescendo, quando finalmente, em 2013, nós empreendemos. Um sonho que foi gestado durante 20 anos, então, no mínimo. Mais do que uma escola evangélica, nós decidimos ter uma escola de educação por princípios. Nós esperamos que eles sejam líderes servidores. Isso, inclusive, a missão da escola é essa, formar líderes servidores que espelhem o caráter de Cristo. Eles serão líderes onde eles estiverem. Se trabalhar numa empresa, vão liderar com um bom exemplo, no governo, no ministério, inclusive. Eles são sim o dia inteiro, quietinhos. Não falam nada, ficam quietinhos, não fazem bagunça. É verdade? Fala, é verdade? Vocês são quietinhos? Onde tem um missionário tem uma transformação de mente, tem uma transformação de vida. Missões é o braço da igreja assim estendido nas nações da terra, né? No caso hoje a gente teria os nossos braços, os braços da PIB, que estamos aqui, né, em Criciúma, mas a gente também está lá em Moçambique, né, com o pastor Clarismundo, com a pastora Deise. Estamos lá no Timor-Leste, né, nas montanhas do Timor, com o pastor Ricardo, com a pastora Alicia. Estamos lá no Chile com o Rodolfo e Simone. E estamos aqui do lado, né, ali em Torres com os índios, ali na aldeia Guarani. E aonde Deus quer que a gente vá, eu creio assim que Ele vai direcionando. Porque os missionários não vão lá só para pregar a palavra. Rodolfo e Simone estão lá ensinando as artes, o pastor Clarismundo lá com a escola, né, lá em Moçambique, o pastor Ricardo lá com a escolinha de futebol. Então, onde tem um missionário tem uma transformação. E o futuro? O que falar sobre o futuro? Falar sobre aquilo que Deus sonha, os projetos de Deus. Nós falamos sobre a história da igreja, falamos sobre aquilo que nós vivemos, aquilo que nós construímos como identidade, mas nós percebemos também que hoje, naquele tempo que Deus nos deu, nesse contexto, nós temos visto um sonho de Deus sendo construído, algo diferente, algo grande, algo poderoso. Assim como o dia amanhece, a esperança se renova, nós cremos também que Deus também projeta coisas grandiosas e maravilhosas para todos nós. É por isso que é importante crer, acreditar que o futuro, a glória de Deus estabelecida nas profecias, as promessas do Senhor, são para todos nós. É por isso que a igreja acredita nas gerações, acredita que nós estamos passando o bastão para os menores, para as crianças, para os jovens, para que a palavra do Senhor possa invadir os corações e todos nós possamos entender que sim, o sol da justiça brilhará sobre a terra. E o nosso papel é conduzir essa geração, pegar pela mão, pegar no colo,
ensinar os caminhos do Senhor a esses menores. Senão não tem sentido ser igreja. É isso que nós acreditamos. O futuro pode ser maravilhoso, pode ser brilhante. O sol da justiça brilha quando nós olhamos para uma geração pequena e nós ensinamos os preceitos, os princípios do Senhor. É por isso que tem sentido ser igreja. É por isso que tem alegria quando nós estamos com as crianças. É por isso que nós sonhamos com algo diferente, algo grande. Mas só terá sentido se nós olharmos para eles e entendermos que sim, o Senhor nos chamou para deixarmos um legado e que as gerações futuras sejam abençoadas através das crianças, porque nós assim decidimos. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto.